Qual que é o seu propósito? Você já se perguntou isso? Teve uma fase na minha vida em que a questão da minha vida era qual que é o meu propósito nesse mundo? Sabe quando você começa a pensar o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu vim fazer aqui nesse planeta, meu Deus? E eu acho que isso aconteceu comigo quando eu passei por uma crise existencial primeiro, né? Onde eu tive um choque de realidade no sentido de que eu tava vivendo uma realidade que não era minha. Eu acordei um belo dia e pensei, o que que eu tô fazendo aqui? Que é essa palhaçada aqui dessa vida? E foi mais ou menos assim. Eu tava vivendo uma vida completamente incoerente, totalmente fora de sentido pra mim, conquistando coisas pros outros. E quando eu digo conquistando coisas pros outros, era o que as pessoas diziam pra mim que era o sucesso. Ai, você conseguir tal coisa é sucesso. Ai, você fazer tal coisa é sucesso. E aí eu fui lá, né? Como a maioria, seguindo todo mundo. Ah, tá bom, então vou ser uma pessoa de sucesso. E aí, quando eu comecei a conquistar essas coisas, tudo parou de fazer sentido. Eu comecei a perceber que, assim, aquilo ali não me trazia nenhum tipo de preenchimento. Eu tava cheia de coisas e super vazia por dentro. E aquilo começou a me causar um estranhamento por dois motivos. O primeiro, porque realmente não me preenchia, então o que as pessoas falavam que iria me fazer feliz não estava me fazendo feliz. E o segundo, porque eu me sentia completamente ingrata. Eu falava, como é que pode eu ter tudo isso à minha volta nesse momento e não sentir gratidão? Olhar para essas coisas e pensar, não tô feliz. Então eu comecei a ter depressão. Eu não sei se vocês já ouviram falar que depressão é falta de expressão. É quando você internaliza um monte de coisa e você não consegue colocar pra fora. Você não consegue expressar. E era bem assim que eu me sentia. Naquela época eu não sabia que aquilo era depressão. Eu achava que eu tava passando por uma fase, eu achava que era, sei lá, trabalho, estresse. E aquilo foi durando, assim, por meses e meses. E foi quando eu tive um estalo, assim. Eu pensei, eu quero fazer outras coisas da minha vida. O tempo tá passando, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, quero realmente fazer o que meu coração tá pedindo. Só que aí você vai muito contra a maré, né? Na época eu já tava com quase 28 anos. Aí você meio que vai contra a maré, porque todo mundo acha que você já tá pronta ali, né? Pra casar, ter filho. Já tá na idade, né? 28 anos, você tem que já estar se preparando. E eu assim, eu acho que eu quero viajar o mundo, na verdade. Eu realmente decidi seguir o meu coração, largar tudo pra trás, encarar essa aventura que era, sei lá, me achar. Eu acho que o que mais representa, assim, o que aconteceu foi eu queria me encontrar. A sensação que eu tinha é que eu estava vivendo a vida de outra pessoa. Era como se eu estivesse numa peça de teatro, vivendo um personagem, e eu acordei. Acordei, lembrei que eu não era aquele personagem. Mais ou menos assim que eu consigo explicar. E aí, assim que eu acordei, eu falei, agora eu vou construir a minha realidade de acordo com o que eu realmente quero. E não com o que aquele personagem queria. Isso me causou muito estranhamento, assim, no sentido de passar por uma despersonalização. Porque, a princípio, eu ficava pensando, mas se eu não sou quem eu achava que eu era, então quem eu sou? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Percebi que eu não era quem eu era. Eu percebi que a pessoa que eu era antes, na verdade, era uma construção que eu criei para sobreviver àquele ambiente. E eles falam, né, que trauma, geralmente quando você passa por muito trauma, você se desconecta da sua essência, você se desconecta de quem você é e você acaba se tornando outra coisa para sobreviver àquele ambiente. Então você se torna uma pessoa que no final das contas não é você. Você só se tornou aquela pessoa para poder sobreviver. E aquilo fez muito sentido para mim, porque realmente eu tinha vários comportamentos e características que não eram realmente meus. E eu, no fundo eu sentia que não era eu, mas era a forma como eu achei de sobreviver naquele ambiente. E aí quando eu, né, me joguei no mundão, falei, eu vou viajar, me afastei daquele ambiente, foi quando eu pude me olhar pela primeira vez sem influências, sem as pessoas me falando quem eu era. Só que isso também é estranho, porque você passa por essa fase de, tipo, quem eu sou. E aí é como se você fosse, assim, eu me sentia completamente sem referências. Eu falava, meu Deus, eu não sei mais quem eu sou. E é nesse ponto que eu acho que é interessante, por quê? Porque você pode ser quem você quiser. Você tem o direito de ser quem você quiser, de acordo com o que você achar melhor pra você. E era isso que eu não entendia. Eu tava tão acostumada a seguir ordens, primeiro dos seus pais. Seus pais falam, você tem que ser assim, assim, assado, aí você segue as ordens. Aí depois do seu ambiente de escola, né? Que na escola também, você tem que ser assim, 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 assado, e aí você segue lá. Aí depois o ambiente de trabalho, que também só você tem que ser assim, 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 assado. Então eu não sabia que eu tinha o poder de decidir quem eu poderia ser. Pela primeira vez eu falei, meu Deus, sério que eu tenho esse direito? Eu posso escolher quem eu quero ser? Gente, eu não sabia disso. Só que é muito estranho, porque ao mesmo tempo você também não tem confiança, né? Porque você fala, nossa, eu nunca fiz isso na minha vida. É como se você fosse uma
uma criança, um bebê que não sabe de nada, e agora você tem que se reeducar. É mais ou menos assim. Você é um adulto, só que agora você não sabe de nada. Você é um adulto e você não sabe de nada. Aí é quando você tem que começar, né, procurar respostas. E eu lembro que eu tinha essa sensação de não ter propósito. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nesse planeta? Eu não sei o que eu tô fazendo, entendeu? Eu me sinto uma sacola de plástico voando no infinito. Eu não sabia assim quem eu era, não sabia o que eu queria da vida. E aí eu li meu primeiro livro sobre espiritualidade, que se chama O Propósito. Esse livro abriu muito minha cabeça. Muito minha cabeça. Porque eu pensei, meu Deus, talvez eu tenha um propósito, então. Vai ver que eu vim pra cá e talvez eu tenha. Acho que eu não estaria aqui se eu não tivesse. Depois desse livro, esse livro foi a minha porta de entrada pro autoconhecimento, autodesenvolvimento e a espiritualidade em si, porque você não sabe, nós somos seres espirituais. A gente tem uma vida humana. Nós somos espíritos com um corpo humano. E aí eu comecei a ler vários livros sobre propósito. E teve um livro em especial que, assim, foi um dos livros que eu mais gostei, que ele explicava que o propósito, geralmente a gente acha o seguinte: a gente acha que você tem algo, isso faz com que você seja uma pessoa. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro, né? Eu vou ter o dinheiro. Tendo dinheiro, eu vou ser uma pessoa de sucesso. Tendo dinheiro, eu vou ser uma pessoa, sei lá, abundante, generosa. Só que, na verdade, a estrutura certa disso é: primeiro você é, e aí você sendo, você faz, e você fazendo, você tem. Esse livro, né, que fala sobre propósitos, o nome do livro é Um Novo Mundo. Esse livro fala muito que o propósito primário, nosso maior propósito, é ser quem você é. E eu levei um tempo para entender isso, porque eu pensava, nossa, mas parece tão simples, né? Só que, na verdade, a parte difícil do ser é você deixar de ser quem você acha que você é. Então, tirar os rótulos. Quando você tira os rótulos e você descobre a sua essência, e você expressa a sua essência da forma mais autêntica que você pode, sem pedir desculpas para os outros, sem medo, esse é o seu propósito principal. Essa é a parte complicada, porque tem muitas pessoas que ainda têm medo de se revelar. Muitas pessoas que têm medo de simplesmente olhar pra dentro e descobrir quem elas realmente são. Pra mim, hoje em dia, é isso. Eu tento ao máximo estar em contato com a minha essência. Eu tento ao máximo transparecer pras pessoas aquilo que realmente passa pela minha cabeça, as minhas opiniões, as minhas ideias, de forma muito respeitosa, porque também tem esse ponto, né, que as pessoas às vezes confundem você ser autêntico e você falar com você falar qualquer coisa a hora que você quer. Só que não, a gente tem que ter bom senso, viu? A gente convive, né, em sociedade, então você tem que ter, sim, bom senso e respeito pelas pessoas. Então você não pode simplesmente falar o que você quer a hora que você quer. Mas isso não significa que você vai mentir, é o que acontece, né, quando você não é uma pessoa autêntica, e falar outras coisas. Você simplesmente fica em silêncio, entendeu? Você não fala nada. Então, esse livro me ensinou que o nosso propósito maior é você ser você. É você mostrar quem você é em essência, você não ter vergonha disso, você abraçar realmente quem você é e expressar isso no mundo, porque todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. O nosso propósito maior é de fato descobrir quem a gente é e expressar isso aqui. Quando você é realmente autêntico, quando você, é muito mais fácil você alinhar a sua profissão, por exemplo, porque muitas pessoas acham que propósito é profissão. O meu propósito é ser médico. Não. O seu propósito é você ser você. Quando você é você, você acaba achando o seu caminho. E aí você se alinha ao fazer, que é o que esse livro fala. Você ser, fazer, e aí, com o seu fazer, você obtém coisas, né? Você obtém coisas que também ajudam no seu propósito. E afinal de contas, coisas materiais são ferramentas. Essa coisa das pessoas falarem assim que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é o motivo principal da felicidade de ninguém. Por isso que existem pessoas que de fato são depressivas e têm muito dinheiro. Mas o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta para te ajudar a expandir quem você é. Então, se você quer fazer um curso, se você quer fazer uma viagem, se você quer comprar algum bem material para te ajudar nos seus projetos, você precisa de dinheiro. Então, o dinheiro, na verdade, ele é uma ferramenta. Quando o dinheiro ele vem alinhado com o que você está fazendo também, é muito mais fácil de você manifestar ele. Do que, sabe, quando as pessoas às vezes ganham dinheiro, mas elas estão miseráveis, elas estão assim, extremamente infelizes com o que elas fazem? É porque o dinheiro não tá vindo exatamente da essência dela, sabe? O dinheiro não tá vindo do que ela realmente gostaria de fazer. O dinheiro tá vindo do que ela foi ensinada que ela deveria fazer. Então, assim, o propósito principal é descobrir quem você é e expressar isso da melhor forma possível. Expressar quem você é da melhor forma possível. Esse é o seu propósito. E tem gente que às vezes passa a vida inteira sem saber quem é. Tem gente que morre e não descobriu quem é porque ficou correndo atrás do propósito de outras pessoas. Se você também tá perdido, se você não sabe qual que é o seu propósito, eu queria encurtar o caminho para você e dizer: comece por você. Comece descobrindo
A palavra já diz tudo. Retira todos os rótulos que colocaram em cima de você. Descubra quem você realmente é. Quando você fizer isso, você vai ver que todo o restante começa a cair nos lugares certos. Eu ainda estou no meu caminho, mas eu percebo que esse realmente é o caminho. O primeiro passo para mim foi descobrir quem eu era. Agora eu estou colocando a minha voz no mundo, porque eu sinto que é isso que eu tenho que fazer. E esperar o restante, plantar sementes. Mas o primeiro passo é você descobrir quem você é. Esse é o seu maior propósito. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, se você está se sentindo um pouco perdido e sem saber qual é o seu propósito aqui. Espero que você tenha tirado coisas boas. Muito obrigada se você não assistiu até o fim. E um beijo. Até o próximo.